Salmo de número 3. Eu vou fazer a leitura, eu peço que você acompanhe com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-se, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Querido irmão, querida irmã, você já se sentiu perseguido por alguém em algum momento da sua vida? Já teve essa experiência de se sentir perseguido por alguém? Já sentiu como se as pessoas estivessem contra você ou fazendo oposição a você? Já sentiu como se as pessoas tramassem o seu mal pelas suas costas? Já falaram mal de você em algum momento da sua vida, com o propósito de atingir a sua moral, atingir a sua honra, com o propósito de te descredibilizar, te inferiorizar? Enfim, já te tentaram prejudicar deliberadamente em algum momento da sua história? Eu creio que, de modo geral, meus irmãos, infelizmente, todos nós já passamos por essa situação. E os mais novinhos que estão aqui, né, Mateus? Talvez até o Mateus já tenha passado, né? Se não passou, vai, infelizmente, passar por isso. E esse tipo de situação é comum e acontece em qualquer lugar onde exista algum tipo de relacionamento pessoal. Essas situações podem acontecer na escola. Muitas vezes os alunos são perseguidos por professores, por diretores, ao mesmo tempo em que os alunos perseguem, às vezes, né, alguns professores, alguns funcionários da escola. Podem acontecer nos nossos círculos de amizades, quando a gente tem a desilusão de descobrir que os nossos amigos não são tão amigos quanto nós julgávamos. Pode acontecer na faculdade, quando a gente já está um pouco mais crescidinho. Pode acontecer no trabalho, e como acontece, né, meus irmãos? Talvez as maiores perseguições que você tenha sofrido na sua vida acabou acontecendo no trabalho, por intermédio de algum colega, por intermédio de algum patrão. Pode acontecer, inclusive, em lugares que, teoricamente, seriam improváveis, como, por exemplo, a família e até mesmo a igreja. É mais raro, meus irmãos, no círculo familiar menor isso acontecer. Quando eu digo círculo familiar menor, estou pensando em pai, mãe, filhos, mas não é incomum acontecer quando a gente pensa na família estendida, não é verdade? Quando nós incluímos os parentes, os avós, os tios, os primos, os sobrinhos e assim por diante. A gente ouve cada história de perseguição familiar, de gente tentando prejudicar o outro, tendo o mesmo sangue, que chega até a arrepiar o cabelo. Gente da própria família querendo ver o mal do outro. Na igreja, meus irmãos, que é o corpo de Cristo, onde se espera, né, que haja profundo amor, que haja profunda comunhão entre nós, muitas vezes nós vemos isso acontecendo também. Só que isso não é algo recente. Desde os primórdios da igreja, esse tipo de situação já acontecia. Quando a gente lê a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, meus irmãos, nós já vemos o apóstolo repreendendo e corrigindo os irmãos daquela igreja por causa de brigas, por causa de disputas, por causa de grupinhos, panelinhas, por causa de dissensões que haviam entre eles. No contexto da igreja, e aqui eu não falo da IPI de Votuporanga em si, mas da igreja evangélica de modo geral, para nossa tristeza e para nossa vergonha, a gente encontra muitas vezes também perseguições, fofocas, difamações, tentativa de fragilizar a imagem do outro, críticas destrutivas e assim por diante. Eu sei bem disso porque eu sou pastor, né? E eu estou mais em evidência com os irmãos e é mais fácil que isso aconteça comigo do que com vocês. Mas, infelizmente, isso acontece dentro da igreja também. Ser perseguido, sofrer oposição,
ver pessoas se levantando contra você, querendo te derrubar, querendo o teu mal, em todo e qualquer contexto da nossa vida, não é nada fácil, não é verdade? Alguém aqui já gostou alguma vez de ser perseguido e de ser atacado? Tenho certeza que não. E o que é que nós, meus irmãos, como crentes no Senhor, devemos fazer quando isso acontece? Qual deve ser a nossa postura quando outros se levantam contra nós, quando outros nos perseguem? Será que a gente retalha? Será que a gente persegue de volta? Será que a gente devolve na mesma moeda? Será que a gente tira satisfação e nós vamos medir força com a pessoa para ver quem é o mais forte? Obviamente que nenhuma dessas opções. O Salmo 3, ele nos mostra quais atitudes Deus espera de nós quando esses tipos de situações que eu acabei de falar para os irmãos acontecerem. E nós aprendemos sobre elas, meus irmãos, através de um salmo escrito por Davi, em uma das perseguições, se não a perseguição mais terrível que ele sofreu na sua vida. Nesse contexto, apenas lembrando a história dele, ele já havia sido perseguido por muitos anos pelo rei Saul, que queria assassiná-lo. Só que quando ele escreveu o Salmo 3, a sua história já está um pouco mais avançada, ele já era o rei de Israel, e ele estava sendo perseguido agora pelo seu próprio filho, um homem chamado Absalão. Como vocês mesmos já me responderam há pouco, todos aqui em alguma medida já se sentiram perseguidos, mas com toda certeza ninguém aqui já foi perseguido pelo próprio filho, ou não? Né? Ninguém. Duvido que alguém fale assim, o meu filho já me perseguiu com uma faca, com uma arma, porque ele queria me matar. É muito raro esse tipo de situação acontecer. Absalão, meus irmãos, ele conspirou contra o seu pai, ele usurpou, roubou o trono dele, e depois que Davi teve que fugir para salvar a sua vida, Absalão ainda organizou uma verdadeira caça para pegar o seu pai e para matá-lo. Os 2 primeiros versículos do Salmo, vou convidar a Jaque para pregar comigo hoje, a Jaque vai projetando. Os 2 primeiros versículos do Salmo vão retratar para a gente justamente esse contexto de perseguição, onde homens que eram fiéis, leais a Davi, agora passam a persegui-lo. Olha o que o texto diz. Alguém pode ler para mim, por favor, para ajudar? Pode ler. E o 2, pode ler também, Mateus? Muito bem. Nesses 2 primeiros versículos, meus irmãos, segundo Davi, além dele ver crescer e se multiplicar o número dos seus adversários, o número das pessoas que se levantavam contra ele, essas pessoas ainda tocavam numa área que era muito sensível para Davi, que era a sua espiritualidade. Porque elas falavam que não havia mais salvação para Davi em Deus. Falavam que o Senhor o havia abandonado, que ele estava sozinho, que ele estava exposto ao ataque dos inimigos, que era questão de tempo até que Absalão o alcançasse e o matasse. Mas independente da multiplicação, irmãos, dos seus perseguidores e do que eles falavam a respeito de Davi perante Deus, a primeira coisa que ele faz no texto diante da perseguição, e que nós devemos fazer também, é uma declaração de fé inabalável. A primeira lição que eu quero destacar nessa passagem do capítulo 3 do livro dos Salmos, meus irmãos, é que quando perseguidos, quando atacados pelas pessoas, nós devemos imediatamente nos lembrar e devemos imediatamente declarar quem Deus é e o que Deus faz. Deu para entender? Primeira coisa que Davi faz, ele não se defende, ele não fala nada contra o seu filho, ele olha para o Senhor e ele faz uma declaração de fé. Ele fala no versículo 3, pode colocar, Jaque. Alguém lê para nós, por favor? Quando começarem a te perseguir, independente da situação, quando começarem a te atacar, a querer o seu mal, meus irmãos, é a Deus que você deve se dirigir em primeiro lugar. E Davi nos mostra 3 coisas que nós podemos afirmar nessa hora diante de Deus, para a gente não se abalar. Primeiro, que Ele é o nosso escudo protetor. Falavam que para Davi não havia mais salvação em Deus. Davi vai dizer o contrário. Pelo contrário, Deus é o meu escudo protetor. Essa é uma declaração de fé de que quando nós estamos sob ataque,
é Deus quem nos defende, é Deus quem nos protege. Segunda coisa que Davi fala, meus irmãos, é que Deus é a sua glória. E veja que interessante, um rei como Davi, que havia acabado de ser destronado, que estava fugindo como um animal sendo caçado, um rei cujas pessoas pensavam que havia perdido toda a sua glória por causa disso, afirma que ninguém poderia abalá-lo nessa questão, porque a glória dele era do Senhor. A glória dele era o Senhor. Quando as pessoas nos perseguem querendo o nosso mal, querendo tirar o nosso prestígio, querendo tirar a nossa credibilidade, roubar a nossa glória naquilo que nós estamos fazendo, nós podemos declarar diante de Deus que isso não tem poder, isso não tem efeito diante de nós, porque toda a glória da nossa vida vem do Senhor e pertence ao Senhor. E aquilo que não é nosso, meus irmãos, não pode ser roubado e não pode ser tirado de nós. E em terceiro lugar, Davi ainda diz que Deus é quem exalta, Deus é quem levanta a sua cabeça, levanta o seu rosto. Como eu falei há pouco, esse tipo de situação de perseguição, ela é um tanto quanto traumática. É delicado para nós como seres humanos termos que lidar com isso. Isso gera sofrimento para nós, mas Davi está dizendo aqui de que o Deus dele não deixaria o seu semblante caído. No tempo certo, o próprio Deus levantaria o seu rosto diante daqueles que haviam feito mal para ele. Portanto, quando a perseguição vier na sua vida, declare a sua fé inabalável no Senhor, como seu escudo protetor, como aquele que é a sua glória e como aquele que exalta a sua cabeça diante dos seus adversários. Amém? A segunda lição, amém? Amém, tá. A segunda lição do texto, meus irmãos, é que em tempos de perseguição, mais do que nunca, você deve buscar ao Senhor de forma pessoal e intensa, e pela fé, experimentar algumas coisas que são desafiadoras para nós quando a gente está passando por esses momentos. Versículos 4 a 6, Jaque. Vou pedir para o primeiro irmão ler o versículo 4. Vamos lá? Próximo. Outro irmão agora. Muito bem. Nesses momentos, você certamente deve pedir oração para outras pessoas. Deve ter irmãos íntimos, próximos, que orem com você para que você resista a essa situação. Mas não há dúvida alguma, meus irmãos, de que o clamor principal vem da onde? O clamor principal vem da sua própria voz. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Clamar, como você bem sabe, é diferente de pedir. Clamar implica insistência. Clamar implica intensidade. Clamar é um exercício de derramamento pessoal da nossa vida, do nosso espírito diante de Deus. Sob perseguição, meus irmãos, nós ficamos sob pressão. E sob pressão é muito difícil para a gente tomar decisões, para a gente tomar alguma atitude correta. E para a gente não errar e para a gente sempre agir de modo que agrade, honre e glorifique o nome do Senhor, nesses momentos de perseguição, você vai precisar aprofundar a sua vida. Você vai precisar aprofundar o seu relacionamento com Deus por intermédio da oração. Como nós falamos domingo de manhã aqui bastante, na aula que a presbítera Adna deu, sem dúvida alguma você vai precisar de períodos de jejum, períodos de enfraquecer o corpo, para que o teu espírito, a tua alma esteja forte para enfrentar essa situação. Você vai precisar se humilhar diante de Deus, vai precisar clamar com perseverança e uma série de outras coisas. Irmãos, sempre na nossa vida, quando nós não sabemos lidar com alguma situação, nós precisamos ir para o nosso quarto de oração. Nós precisamos ir para o nosso lugar secreto, para o nosso lugar de encontro com Deus. E nós precisamos ficar ali, meus irmãos, em atitude de oração, prostrados na presença do Senhor, até que Deus nos responda, até que Deus nos prepare para lidar com aquilo. E o texto vai nos mostrar que Davi fez isso. Com a voz dele, ele clamou ao Senhor. E o próprio Davi vai dizer que do seu santo monte o Senhor o respondeu.
E isso é uma das coisas maravilhosas do nosso Deus. 100% das nossas orações sempre são respondidas pelo Senhor. E eu, na minha experiência pessoal, posso testemunhar para você. Não existiu uma só vez na minha vida que eu não me prostrei aflito e angustiado diante de Deus e me levantei em paz e fortalecido. Eu tenho certeza que você também já viveu essa experiência com o Senhor. E é isso que Davi faz. Ele clama com a sua voz e imediatamente ele tem a resposta de Deus para as suas inquietações. E sabe como é que vem? Em forma de que vem essa resposta para Davi, segundo o texto? Vem em forma, meus irmãos, de uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Eu pergunto para você, é fácil dormir quando a gente está sendo perseguido? Quando a gente está sendo atacado pelos outros? É fácil deitar a cabeça no travesseiro e pegar no sono? Não é. Mas depois que Deus o responde, depois que ele recebe esse cuidado do Senhor para suas inquietações, Davi diz assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Que expressão maravilhosa, né, meus irmãos? Às vezes, nas minhas inquietações, eu queria ser igual a Davi. De colocar a cabeça no travesseiro, apagar, dormir, acordar no outro dia, né? Como se nada tivesse acontecido. Isso só é possível com um coração que está muito firmado no Senhor. Com um coração que está com a fé, de fato, firmada, fortalecida, enraizada em Deus. A máxima de Davi aqui, meus irmãos, a dizer isso é o seguinte: eu vou descansar, independente do que aconteça, porque é o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem me sustenta. Podem fazer o que quiser, falar o que quiser, tramar o que quiser contra mim. É Deus quem me sustenta. É a mesma ideia do Salmo 118, versículo 6, que diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, eu não terei medo. Que me poderá fazer o homem? Eu deito, eu durmo, eu descanso, eu acordo, porque é o Senhor que me sustenta. E isso dá segurança para ele para dizer algo também acima do normal. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Portanto, querido irmão, querida irmã, em tempos de perseguição, busque a Deus de uma forma íntima, de uma forma pessoal, de uma forma intensa, e você pode ter certeza que você vai experimentar a mesma resposta de Davi. Essa resposta em que o sustento de Deus vai te fazer descansar. Essa resposta que o sustento de Deus vai tirar todo o temor, vai tirar todo o medo do seu coração. Amém? Amém? Respondam só para eu saber que eu estou aqui, vocês estão prestando atenção. Por fim, meus irmãos, a última lição do texto é que quando formos perseguidos, devemos lembrar que o nosso Deus luta contra os que se levantam contra nós. Versículos 7 e 8, Jaque. Alguém leu 7, por favor? O 8. O salmo termina, meus irmãos, com um pedido de Davi. Um pedido para que Deus se colocasse em campo de batalha. E um pedido para que Deus lutasse contra os seus perseguidores. E que Deus os nocauteasse. Essa é a expressão que Davi usa. No boxe, quem aqui já lutou boxe alguma vez? A minha esposa já lutou. E eu já lutei também. Nós treinamos boxe um tempo em São Paulo. No boxe, meus irmãos, em outras lutas marciais, o golpe no queixo é quase certeza que o adversário vai cair. Quase certeza que ele vai cair. Independente do tamanho dele, se eu for brigar com a Maria Luísa, e a Maria Luísa me der um soco bem forte na ponta do queixo, você pode ter certeza que minha perna vai dobrar e eu vou cair. O queixo é um lugar muito sensível, abala toda a caixa craniana. Quando nós somos perseguidos, meus irmãos, obviamente a primeira coisa que nós devemos orar e pedir ao Senhor não é que Deus destrua os nossos inimigos e destrua aqueles que nos estão perseguindo. Isso não tem muita harmonia com o Evangelho. Em primeiro lugar, meus irmãos, à luz do Evangelho, nós precisamos orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem.
Foi isso que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. Quando alguém começa a nos perseguir, quando a gente começa a ter problema com alguma pessoa, a gente, em primeiro lugar, a gente ora para que Deus transforme o coração dela. A gente ora para ganhar aquela pessoa para Cristo. A gente ora para que haja um processo de reconciliação e aquela pessoa que um dia era nossa inimiga se torne nossa amiga, nossa irmã no Senhor. Mas se isso não acontece, aí tem uma segunda oração que nós podemos fazer. E é a oração onde nós simplesmente saímos da frente e pedimos para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando. Está além das minhas forças. Eu peço que o Senhor se coloque no campo de batalha. E eu peço que o Senhor lute e vença os meus adversários. O próprio Davi, no Salmo 27:2, nos diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, quem que tropeça? Eles é que tropeçam e caem. E quem é que derruba os opressores e inimigos? Eles caem sozinhos? Não. É o próprio Deus que derruba aqueles que se levantam contra nós. Meus irmãos, nós não devemos desejar e não devemos querer o mal de ninguém. Mas a Bíblia nos mostra, no Antigo e no Novo Testamento, o nosso Deus como Pai, o nosso Deus como nosso juiz e o nosso Deus também como nosso vingador. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:19, nos fala assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Os que perseguem e os que tentam destruir os filhos de Deus, se não se arrependerem, um dia prestarão contas com o Senhor. Um dia serão nocauteados pelo próprio Deus, e a queda, meus irmãos, será grande, porque o nosso Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, e o nosso Deus é um Deus que um dia se manifesta para fazer justiça na nossa história e naqueles que nos fazem mal. E quando estiver difícil, quando você não estiver aguentando mais, você pode sim orar dizendo: Senhor, levante-se e lute contra os meus inimigos. Se você estiver ao lado da verdade, se você estiver ao lado da justiça, você pode ter certeza que Deus certamente estará com você e lutará as suas batalhas. Amém? E para nos dar ainda mais graça, para nós enfrentarmos perseguições, ataques, tramas e etc., uma lição bônus para vocês, meus irmãos. Lembrem-se de Jesus. Lembrem-se de Jesus. O nosso Senhor, mais do que todos aqui, todos em toda a história, o nosso Senhor sabe o que é ser perseguido. Nosso Senhor sabe o que é ser atacado, o que é ser difamado, caluniado, ofendido e uma série de outras coisas que Ele sofreu. Ele experimentou isso, meus irmãos, da nossa humanidade em um nível que eu e você nunca teremos noção. E porque Ele passou por isso, nós podemos ter certeza que Ele pode se compadecer de nós. Ele pode nos ajudar. Ele pode compartilhar dos nossos sentimentos e nos ajudar a passar por isso. Portanto, olhe para Jesus. Nele há compaixão. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele já sofreu tudo isso na própria pele. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. E quando a perseguição vier, que a gente possa ter essa sabedoria da palavra de Deus para lidar com essas situações, que são tão incômodas, geram tanto sofrimento, mas infelizmente acontecem. Mas nós podemos passar por ela de uma forma que agrade e glorifique o nome do Senhor. Amém?